Deus para a sua vida nessa noite. O texto que acabamos de ler é um texto escrito pelo evangelista Lucas. Lucas é o único estrangeiro a escrever um livro sagrado, até mesmo porque era grego. Escreveu a biografia de Jesus, que leva o seu nome, e acompanhando o ministério do apóstolo Paulo, fez questão de narrar os atos do Espírito Santo através dos apóstolos de Cristo. Fez questão de narrar acerca da ação poderosa do Espírito na vida da igreja que Cristo deixou estabelecida. Lucas faz questão de narrar o crescimento avassalador da igreja, porque em meio a tantas perseguições, a igreja crescia, a igreja avançava, a igreja prosperava, a igreja crescia de uma forma especial. A igreja primitiva cresceu tanto que Lucas começa narrando no capítulo 15 que nós lemos, que até os seus inimigos, os seus adversários se renderam a Cristo, se dobraram diante do Senhor. Os fariseus, que eram religiosos, muitos deles acabaram se entregando para Jesus, embora alguns deles entraram dentro da igreja, e alguns daqueles não se converteram e quiseram viver ainda na prática da lei, e trouxeram alguns prejuízos para dentro da igreja do Senhor. Pois alguns dos fariseus diziam que os gentios, para serem salvos, para serem batizados com o Espírito Santo, olha aqui, para serem usados por Deus e para receberem os dons do Senhor, eles precisariam passar pelo processo da circuncidação. Quando os fariseus convertidos trouxeram essa doutrina para dentro da igreja no capítulo 15, a igreja ficou um pouco turbada e foi necessário fazer uma reunião ministerial na sede de Jerusalém, para se tratarem acerca da salvação dos gentios, porque alguns diziam que para os gentios serem salvos era necessário eles serem circuncidados. Outros diziam que para os gentios serem salvos não precisava passar pelo processo da circuncidação. Então a reunião em Jerusalém começou, e quando a reunião começou, alguns dos apóstolos começaram a falar que Deus não estava fazendo acepção de pessoas, pois da mesma forma que Deus estava salvando gentios, Deus estava salvando judeus. Da forma que Deus estava salvando judeus, Deus estava salvando gentios. Da forma que Deus estava batizando com o Espírito Santo os judeus, os filhos da promessa, Deus agora estava batizando também os gentios, que também não eram filhos da promessa. Quando surgiu essa reunião, Paulo, Barnabé, Pedro começa a falar de como Deus havia lhes usado para pregar para os gentios e para salvar os gentios pregando a palavra. Nesta reunião, meus queridos irmãos, então Tiago toma a palavra no meio da reunião. E quando Tiago tomou a palavra na reunião, Tiago falou exatamente aquilo que nós acabamos de ler nessa noite. Quando Tiago ouviu todo o discurso, quando Tiago ouviu todas as pregações, quando Tiago ouviu todas as vertentes, Tiago se levantou no meio da reunião e disse assim: irmãos, o que está acontecendo não é novidade. O que está acontecendo não é algo produzido
pelo poder da palavra do homem. O que está acontecendo é um resultado de uma profecia, é o cumprimento de uma profecia, pois Amós profetizou no capítulo 9, versículo 11, dizendo: quando estas coisas acontecessem, Deus voltaria e restauraria o tabernáculo caído de Davi. Ele levantaria o tabernáculo caído de Davi. Quando acontecesse o quê? Quando os gentios eles recebessem a salvação, e quando eles recebessem o dom do Espírito. E quem eram os gentios? Os gentios eram nós, somos nós, aqueles que não eram filhos de Israel, mas que estávamos distante da promessa, longe da promessa. Mas o Senhor fez uma promessa dizendo que quando nós recebêssemos a salvação de graça e o dom do Espírito Santo, Ele, Deus, restauraria o tabernáculo caído de Davi. Só que quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu percebo que Deus nunca deu um tabernáculo para Davi. Deus deu um tabernáculo para Moisés. Quem não lembra quando Israel saiu do Egito, quando Israel saiu de lá, arrancado pela mão poderosa de Deus e pelos sinais miraculosos da parte do Senhor, Israel saiu de dentro do Egito e começou a peregrinar pelo deserto. Quando Israel estava caminhando no deserto, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés no monte. E quando Deus chamou Moisés no monte, Moisés passa aproximadamente 40 dias no monte, jejuando, orando e falando com Deus. E quando Moisés desceu do monte, Moisés desceu com um projeto, com uma planta de um tabernáculo no coração e nas mãos. E o que era um tabernáculo? Olha aqui para mim. Um tabernáculo nada mais era que uma igreja móvel, porque quando Israel levantava-se e acampava-se, Israel montava o tabernáculo, a igreja móvel, e aquela igreja móvel ficava exatamente no meio de Israel, porque Israel era composto de 12 tribos. 3 tribos ficavam de um lado, 3 tribos ficavam do outro lado, 3 tribos ficavam na frente, 3 tribos ficavam atrás. E Israel montava a igreja móvel no meio das 12 tribos de Israel. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: eu arranquei vocês das garras de Faraó, eu tirei vocês das mãos de Faraó e do Egito, e eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Só que Israel estava mal acostumado, porque aprenderam durante 400 anos a adorar os deuses do Egito, aprendeu a cultuar os deuses do Egito. Mas só que agora Deus está tirando o costume do povo, e a única forma de Deus tirar o costume do povo é Deus se revelar para o povo. Então, quando Deus cria, dá para Israel a planta, o tabernáculo, o projeto do tabernáculo, Deus está dizendo: vocês vão caminhar no deserto, só que nesse deserto vocês não caminham sozinhos. Por quê? Porque eu quero e eu faço questão de habitar no meio de vocês, de estar no meio de vocês. Observe que as tribos estão em volta e Deus está sempre no meio de Israel. Essa é a vontade do Senhor, de estar sempre no meio do seu povo. Embora o seu povo esteja atravessando um deserto em rumo à terra prometida que nos espera, mas no meio desse deserto Deus está dizendo: eu armo o meu tabernáculo e habito no meio de vocês, e não deixo vocês caminharem sozinhos. Deus é o Deus que gosta de estar no meio do seu povo. Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse: portanto, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Ali estarei eu no meio de vós.
Jeremias, Isaías, melhor dizendo, no capítulo de número 12, e a partir do versículo de número 6, o Senhor disse assim: exalta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O Senhor está dizendo: canta, exalta, tenha gozo no seu coração, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Ele diz: eu não estou no lado de fora, eu não estou na frente, eu não estou lá atrás, eu estou no meio de vós, e eu sou grande, e eu sou grande, e eu sou grande, e eu sou grande, que habito no meio de vós. O Senhor é o Deus que está sempre no meio do seu povo. Quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que os discípulos, dois dos discípulos, fugiram para Emaús com medo da perseguição. Mas quando eles estavam fugindo para Emaús, no meio da perseguição, lutas, então no meio do caminho, Jesus apareceu no meio deles, a ponto que eles não conseguiram identificar Jesus, porque os seus olhos estavam como se tivessem uma escama, a ponto que eles não conseguiam identificar Jesus. Caminharam até em suas casas com Jesus e não poderam identificar Jesus. E quando eles entraram em casa, convidaram Jesus dizendo: fica conosco, porque já se faz tarde, você não pode andar por aí sozinho, porque o caminho é perigoso. Jesus entrou com eles na casa deles, e eles deram a honra para Jesus partir o pão. Quando Jesus se assentou na mesa, quando eles se assentaram na mesa, que Jesus pegou o pão, deu graça e partiu o pão, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. E quando Jesus desapareceu, aí a Bíblia diz que os olhos dele se abriram, e um olhou para o outro, o outro olhou para um e disse: era Jesus. Por isso que os nossos corações ardiam quando ele falava conosco. Olha aqui para mim, porque às vezes nós estamos em uma festa e tem pessoas que às vezes é semelhante aos discípulos do caminho de Emaús, só percebe que ele estava presente depois que a festa acaba, depois que ele foi embora, depois que Jesus batizou a multidão com o Espírito Santo, é que ele lembra: Jesus estava presente, faz que nem Jacó, Deus está nesse lugar, e eu não sabia que ele estava, mas ele está sempre no meio do seu povo, e nessa noite não é diferente. Ele está no meio da sua igreja, ele está no meio do seu povo, ele está no altar, ele está no meio das senhoras, ele está no meio das senhoras lá de São Estevão, ele está no meio aqui da nave da igreja, ele está no meio do seu povo, porque ele é o Deus que sempre está no meio. Lucas capítulo 24, quando ele volta, Jesus volta de Emaús, Jesus apresenta-se para os discípulos que estavam trancados dentro de casa, com as portas fechadas, cadeatadas, travancadas, com medo da perseguição. Aí a Bíblia diz que Jesus entrou dentro de casa, com as portas todas fechadas. Quando eles estavam sentados, Jesus apareceu no meio deles, dizendo: paz seja convosco. Porque todas as vezes que ele aparece trazendo paz. Todas as vezes que ele aparece no nosso meio trazendo paz, trazendo alegria, trazendo gozo, trazendo felicidade, trazendo coisas boas. Mas o interessante é que ele está no meio, ele sempre nos convida também para o meio, porque ele sabe que nós não podemos ficar fora, ele sempre nos traz para o meio. Olha, quando Jesus chegou em Marcos capítulo 3 na sinagoga, e um culto como esse, todos esperando o milagre, todos esperando a bênção, todos esperando ser cheio de Deus. Aí Jesus olha para o canto da sinagoga, vê um homem sentado, vê um homem moribundo, vê um homem triste. Jesus olha para ele e fala: homem, vem para o meio, estende a mão, porque tu vai receber o milagre. Tem pessoas que vêm para a festa
senta no canto. Quando eu falo no canto, não é sentar no canto. São pessoas que não se posicionam. São pessoas que não se posicionam. Quando Jesus fala para o homem, vem para o meio, ele está dizendo, se posicione no lugar do milagre. Se posicione como servo. Se posicione